Teremos agora, como já divulgado anteriormente, a entrevista do jornalista Will Johnny com o prefeito de Nova Era, Chay Costa. Boa tarde, Will. Boa tarde, Rony Alcântara, ouvintes da Global FM, internautas da TVNet Brasil. Muito boa tarde, prefeito de Nova Era, Chay Costa, aqui conosco no estúdio. E eu gostaria, prefeito, de dar as boas-vindas aqui na Global FM, na TVNet Brasil, e já dizer o seguinte: muito boa tarde, e saber como é que o prefeito, tido e havido aí como um dos prefeitos mais novos do Brasil, né, que está cumprindo o mandato da reeleição, como é que entrou pela porta da política nesse cenário? Will Jones, primeiro assim, eu estou muito honrado de estar aqui na Global, uma rádio de extrema importância para o médio de Piracicaba. Estou muito feliz de estar do seu lado aqui, um jornalista histórico que já foi colega do meu pai em jornal, em várias atividades artísticas, culturais e até políticas. Então, para mim é um prazer estar com você, estar aqui com o Rony e com o PC também, que estão acompanhando a gente aqui no estúdio, e deixar aquele grande abraço para o nosso diretor da rádio também, o Carlos Moreira. Muito obrigado por abrir as portas da rádio aqui pra gente. E eu estou muito feliz de conhecer a sua equipe toda técnica aqui, a Simone. Uma grande alegria estar falando com esse ouvinte de todo o médio Piracicaba, Minas Gerais. Eu sei até de outros países costuma ter pessoas participando aqui dos programas da Global. Então eu estou muito feliz de poder chegar em cada ouvinte. Peço licença para entrar em cada casa, cada carro aí que está nos acompanhando, seguindo as suas viagens. Will, assim, na verdade eu não me lembro de estar fora da política, cara, porque assim, meu avô, meu pai, todo dia de manhã, desde que eu nasci, o assunto de política era recorrente, não como candidato, mas é um assunto do café da manhã, almoço e janta. A gente sempre estava discutindo Nova Era, discutindo Minas Gerais, discutindo o Brasil, então eu sempre estive ambientado nesse assunto. Mas assim, tecnicamente mesmo, a grande virada de chave foi quando eu consegui passar. Na época não era nem Enem ainda, hein? Eu tô jovem, mas nem tanto, viu, Will? Porque hoje eles não chamam mais de vestibular, não, né? Hoje é o Enem. Mas na época que eu fiz era o vestibular lá na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu escolhi fazer Ciências do Estado. Então, assim que eu comecei a estudar a política de maneira mais técnica, foi o momento oficial, formalizado, onde eu realmente finquei o pé no universo da política e falei: daqui eu não saio mais, é a área que eu escolhi para minha vida. Porque o meu saudoso amigo Eugênio, seu finado pai, sempre gostou da política, sempre esteve no meio política. Você acredita que isso está no sangue? Acredito que está no sangue, na educação, né? Apesar dele não ter tido nenhum mandato, ele chegou a exercer o mandato de vereador como suplente durante a licença de um vereador, mas ele sempre participou das diretas já, da fundação do Partido dos Trabalhadores. É um cara sempre muito atuante na política. Eu acredito que realmente isso faz muita influência, né? Perfeito. Gostaria de perguntar para o prefeito de Nova Era o seguinte: quais são... Você foi candidato único junto com o vice Moriá na última eleição, candidato único em Nova Era. Mas na primeira eleição enfrentou adversários fortes de Nova Era, digamos assim, e depois foi para a luta e o povo de Nova Era acabou observando a sua administração e tornou-se candidato único. Quais foram as principais realizações da sua administração, Chay, que se pode elencar nesse momento, nesse mandato e meio, por assim dizer, da sua gestão noverense? Johnny, a pergunta é muito boa porque fala um pouquinho da honra que eu tenho das pessoas de Nova Era. Olha que legal. Quando eu candidatei com 27 anos, primeiro a gente ficou na história por ser o prefeito mais jovem eleito. Perfeito. Quando a gente tinha 27 anos. Nessa eleição também a gente ficou na história. Olha que Nova Era tem 300 anos. Nova Era está fazendo agora essa semana 323 anos. Então, em 3 décadas de existência, desde que se tornou município principalmente, Nova Era nunca tinha tido 5 candidatos a prefeito. Então, a primeira eleição nossa foi a eleição mais disputada da história. E depois da eleição mais disputada da história, veio a reeleição, onde eu fui candidato único. Acho que isso é prova também do reconhecimento e aprovação de um trabalho, porque Nova Era é uma cidade com orçamento expressivo, uma população de quase 20 mil habitantes, mas o lema da nossa gestão sempre foi governando com todos, e isso não é da boca para fora, né? Acho que o principal legado da nossa gestão, além dos que eu vou citar aqui, mas foi a maneira de governar, deixando as diferenças políticas de lado. Não quero saber se a pessoa vota em Lula ou se é Bolsonaro, qual que é, de direita ou de esquerda. Para mim, todo mundo de Nova Era que tiver interesse de construir a cidade, senta na mesa e a prefeitura faz parceria. Então, o primeiro ponto de legado que foi saber trabalhar com pessoas que pensam diferente, mas que gostam de Nova Era. Mas em termos de legado, que eu fico muito feliz hoje, eu considero que o maior problema social de Nova Era é o valor do aluguel.
porque além de Nova Era estar na rota do minério, e isso elevar o preço dos aluguéis, Nova Era ainda não faz mineração de minério de ferro, ainda, porque a BMISA está chegando para minerar. Mas até o momento a nossa arrecadação é apertada, então a gente não tem a arrecadação da mineração, mas tem umas consequências da mineração, que é a especulação imobiliária. Então o preço do aluguel muito alto, um déficit imobiliário gigantesco. Então no primeiro mandato, dentro dos 4 anos, a gente conseguiu entregar com recurso próprio, não é dinheiro do governo federal, nem dinheiro do governo estadual, mas nós entregamos 27 casas entregues, prontas, onde já tem 27 famílias morando. Em qual bairro? A gente fez 10 no bairro Triângulo e 17 na Morada dos Heróis. Sim. Então foi o maior programa habitacional de um mandato. Além disso, a gente já entregou também uma ponte, que é a ponte, hoje vai ser uma ponte que vai destravar o distrito industrial da nossa cidade. A gente tem um distrito industrial, só que pelo fato da nossa cidade ter só uma ponte de mão única no centro da cidade, a gente tem um trânsito estrangulado. Então as nossas consultorias de logística falaram, não adianta ter um distrito industrial, não vai vir ninguém para a cidade se a cidade não tem infraestrutura para logística interna de carretas, carros e trânsito. Então essa outra ponte também, que é uma grande ponte, que inclusive tivemos a homenagem ao meu pai, a ponte chama Eugênio Pereira Costa. Sim. Foi inaugurada e ajudou a destravar a logística da cidade. E além do apartamento e das pontes, a gente tem um exemplo muito bacana da nossa rede municipal de educação. Quando a gente assumiu, você sabe que Nova Era é uma das melhores esmeraldas do mundo, né? Sim. Então lá no bairro que chama Capoeirana, é um bairro que tem as melhores esmeraldas, mas é um bairro vulnerável, distante. E lá a escola do bairro estava para fechar. Na hora que a gente assumiu a prefeitura, a escola ia fechar. A escola estava precisando de reforma, estava precisando de valorização dos professores, estava uma decadência. Aí a gente fez uma análise, falou, não vale a pena fechar essa escola para essa população. Resumindo, vamos transformar essa escola que ia fechar em uma escola modelo para a região inteira. Resultado, passaram-se o tempo, fizemos as reformas, valorizamos os profissionais, valorizamos os alunos, incluímos ela em tempo integral e colocamos robótica e programação na escola. Essa escola que ia fechar 4 anos atrás, esse ano está indo para o Canadá disputar o campeonato mundial de robótica e programação, e essa equipe foi campeã, aqui no Brasil, 7º lugar do campeonato de robótica. Então a escola que hoje, o time que chama Esmeralda Tech, é o nome do time da... Sugestivo. Esse time, além de ser o 7º melhor do Brasil, agora também vai disputar no Canadá as crianças de 9 e 10 anos fazendo jogos e programação de robô. Uma coisa impressionante. Então esse é um dos exemplos que mostra por que Nova Era hoje é selo ouro na alfabetização de crianças. Então a gente tem muito orgulho da gente ter uma política muito forte nisso. E para as mulheres também, que a gente vê aí várias violências contra as mulheres, hoje em dia cada vez mais comum esse tipo de denúncia. Em Nova Era, a mulher não precisa de ficar refém do marido dela, naquele caso de que a mulher cuida da casa, o marido paga o aluguel. Então muitas vezes a mulher tolera muita coisa, tolera muita violência, porque ela não tem condição real de sair da casa e pagar um aluguel, sendo que ela depende do trabalho do marido. Em Nova Era, as mulheres que são vítimas de violência, a prefeitura paga o aluguel social, ela pode deixar o convívio com o marido e poder ser livre. Essa política também nos enche de orgulho, porque trata de um assunto muito sensível hoje, né? Então, essas políticas de moradia, de educação, de desenvolvimento econômico e de proteção às mulheres são as grandes políticas que eu imagino que colocou Nova Era aí como referência no Médio Piracicaba.